Você já parou pra pensar como que seria a seleção do Campeonato Brasileiro de 2024 se só valesse um jogador por time? Meus queridos, é exatamente isso. No vídeo de hoje eu vou fazer aqui o 11 ideal do Campeonato Brasileiro de 2024, porém com um grande impeditivo, só vale um jogador por time. Ou seja, na seleção padrão do campeonato que nós teríamos 5, 6 jogadores do Botafogo, que foi de fato o melhor time do campeonato, eu vou ter que escolher somente um jogador, o melhor do Botafogo irá entrar na minha seleção. E assim para todos os 20 times do Campeonato Brasileiro de 2024. Então, sem mais delongas, com isso já explicado, vamos para a minha escalação. E bem, meus queridos, aqui nós estamos, como eu disse, nessa escalação aqui só vale um jogador por time. Então nós vamos ter os 11 titulares e os 9 reservas que vão estar aqui no banco, que estão ao lado do campo realmente, como vocês podem ver nessa arte que está aqui ao meu lado. Então bem, sem mais delongas, vamos começar pelo goleiro. E cara, pra mim, o melhor goleiro do campeonato, que será o titular nesta minha seleção aqui, é o João Ricardo do Fortaleza. Gente, é um jogador que foi extremamente essencial para essa campanha histórica do Lion, a melhor campanha de um time nordestino na história do Campeonato Brasileiro, o time com maior pontuação em toda a sua história. E em inúmeros jogos do João Ricardo, ele teve uma participação assim essencial para garantir a vitória, para garantir pontos para o Fortaleza. Foram inúmeras atuações gigantescas que colocam ele neste posto. Tinha outros nomes, como o exemplo do Léo Jardim e também do nosso querido John do Botafogo. Porém, eu acabei escolhendo outros jogadores dessas equipes, então acabou que ficou meio que por unanimidade o João Ricardo aqui, que também brigou para ser um dos melhores jogadores do Fortaleza na temporada. Então, eu acho justíssima essa escalação dele nessa seleção do campeonato aqui que eu estou fazendo. Na lateral direita, gente, aqui a gente tem uma disputa muito grande, E eu tive um grande desafio de basicamente ponderar o desempenho dos laterais direitos no geral no campeonato e também analisar o desempenho dos companheiros deles de time, pra analisar qual jogador foi melhor em cada time e também não cometer nenhuma injustiça. Deixar, por exemplo, fora um meio campista que foi muito bem, pra colocar um lateral que foi bem na função dele, porém não foi o melhor da equipe dele no ano como um todo. E bem, fazendo essa ponderação, eu acabei chegando ao lateral direito, o William do Cruzeiro. Foi um jogador que fez um primeiro turno, assim como basicamente a totalidade do time do Cruzeiro, excelente, jogando muita bola. Porém, no segundo turno, cara, ele foi desastroso, assim como basicamente todo o time, todo o elenco do Cruzeiro, nessa campanha tenebrosa sobre o comando do Diniz, em que o time acabou morrendo na praia, ficando fora da uma vaga para a Libertadores, que com o Seabra era praticamente garantia. E o William, naturalmente, ele também decaiu justamente com todo o grupo. E aqui a gente tinha outros laterais que muito provavelmente tomariam o lugar dele numa seleção em que eu não tenho esse impeditivo de um jogador por time, como é o exemplo do Wesley, que fez um retorno assim sensacional nas mãos do Felipe Luiz. Porém, no Flamengo eu tenho jogadores mais interessantes para colocar aqui, que desempenharam mais na totalidade da temporada realmente. E na lateral direita eu acho que o William, mesmo fazendo um segundo turno abaixo, eu acho que ainda o primeiro dele puxa ele muito pra cima. E por conta disso eu coloco ele aqui nessa escalação, nessa seleção da temporada. Eu acho que fica muito bem servido, porque o segundo turno dele não foi dos piores, embora não tenha sido lá muito bom, assim como todo o time do Cruzeiro, como eu disse. Bem, partindo agora para a dupla de zaga, e aqui eu vou ter alguns nomes que talvez surpreendam alguns, mas é muito bom eu relembrar, só vale um por time e eu tenho que me reinventar para fazer esse 11 ideal. Então nós temos Gabriel Xavier do Bahia e Thiago Silva do Fluminense. Vamos por partes. Gente, o Gabriel Xavier ele fez uma temporada, num geral, excelente no Bahia. Foi um dos pilares dessa zaga do time do Rogério Ceni, que terminou com a classificação histórica para a Libertadores, depois de 35 anos. O Gabriel Xavier ele foi um dos pilares, como eu disse, e ele foi muito coeso durante toda a temporada. Cara, foi uma das bases dessa zaga do Bahia que, por muitos momentos, teve algumas lacunas muito relevantes e apresentou alguns problemas muito graves. Mas o Gabriel Xavier, ele a todo momento desempenhou muito bem. É um dos zagueiros revelação, na minha opinião, deste campeonato brasileiro. Vai ser uma das bases do time do Bahia para o ano que vem, Já vem recebendo até sondagem de um Palmeiras, por exemplo, mas o Grupo City ele não tem a intenção de vender. Então, por conta de tudo isso que eu acabei de falar, eu escalo o Gabriel Xavier como um dos meus zagueiros. E o outro é o Thiago Silva. Gente, aqui também eu pondero aquela questão da falta de opção, porque nós temos zagueiros que foram muito bem no campeonato. Léo Ortiz, Barbosa, Bastos e por aí vai. Porém, esses times aqui, que eu falei, tem jogadores que foram melhor na totalidade da temporada e eu tenho que escalar eles em outras posições. E aí acaba que, fazendo essa peneira, sobra o Thiago Silva, que jogou sim só 6 meses, o que pesa negativamente para o lado dele. Porém, nesses 6 meses, o Thiago Silva ele foi monstruoso. Foi uma das peças-chave para essa retomada que o Fluminense teve nessa luta contra o rebaixamento, que terminou até com uma vaguinha na Sul-Americana. O Thiago Silva foi uma das bases desse time, e eu acho que ele merece o devido reconhecimento.
Se o Thiago Silva ele não volta, o Fluminense talvez teria terminado rebaixado o campeonato. Então eu acho justíssima a escalação dele aqui, ainda mais com todo esse impeditivo que eu coloquei para fazer essa escalação, para fazer essa seleção do campeonato. E agora partindo para a lateral esquerda, e aqui, gente, eu começo com Bernabei do Internacional. Gente, aqui eu nem tenho muita dúvida, porque o Inter, ele teve um retorno, assim, fora do normal sobre o comando do Roger Machado. O time, ele desempenhou muito futebol e teve jogadores interessantíssimos que poderiam ter entrado nessa seleção, como é o principal caso do Alan Patrick, que jogou muita bola, basicamente todo o time do Internacional, ele funciona em torno do Alan Patrick, e também o Wesley, ponta esquerda, que fez um segundo turno, assim, sensacional e também vinha sendo uma das bases do time no primeiro turno. Porém, na lateral esquerda, eu acho que não teve nenhum jogador que destoou tanto no Campeonato Brasileiro quanto o Bernabei. Principalmente no segundo turno, mas no primeiro ele também vinha jogando aqui e acolá sobre o comando do Kudê, embora não fosse o preferido do treinador argentino. Gente, o Bernabei ele jogou muita bola. Realmente sobrou nessa lateral esquerda que vem sendo um dos problemas do futebol brasileiro nos últimos anos. E infelizmente ele é gringo, né, Sport TV? Francamente, falar que o Bernabé ele tem que ser convocado, aí vocês querem quebrar minhas pernas, né? Mas enfim, na minha seleção entra Bernabé por conta de todo esse filtro que eu já coloquei, né? Que eu volto a repetir, de um jogador somente por time. E eu acho que na lateral esquerda não teve ninguém que destoou tanto no Brasileirão de 2024 quanto o Bernabé. E por conta disso, eu coloco ele na minha seleção do campeonato. Partindo agora para o meio campo, e agora eu vou mostrar um impeditivo, né? Eu vou mostrar o motivo de eu não ter colocado o Wesley ou o Léo Ortiz nessa minha seleção. Começamos o meio campo com o Gerson. E, gente, a temporada 2024 do Gerson é um assombro. O piano que o Gerson carregou no time do Tite e posteriormente a bola que ele jogou no time do Filipe Luís é brincadeira. Gente, o período da Copa América do Flamengo, ele é completamente carregado pelo Gerson. O Gerson, ele botou todo mundo nas costas e carregou nesse período da Copa América que o Flamengo ele tinha inúmeros desfalques. O Gerson ele jogou muita bola, muito mais do que os outros jogadores que foram bem aqui e acolá na temporada, um no segundo turno, outro no primeiro. Porém, uma coisa não mudou nessa temporada do Flamengo, o Gerson foi bem do início até o final, de um dos poucos que se salvavam naquele time medíocre do Tite para um dos craques do time do Filipe Luís. O Gerson ele merece todo o reconhecimento e por conta disso ele é o primeiro jogador, o primeiro titular dessa minha seleção do campeonato aqui na faixa do meio de campo. E agora, partindo mais para uma questão de meia ofensivo, eu também tenho que pontuar um jogador que carregou o seu time desde o início do Brasileirão 2024. E este jogador é Rodrigo Garro. Gente, o que o Garro ele jogou vestindo a camisa do Corinthians em 2024 é brincadeira. Foi o líder de assistências do Campeonato Brasileiro. Conquistou aquele famoso número que é muito visado pelos meio-campistas, o 10-10, 10 gols e 10 assistências. Definitivamente um dos craques do campeonato. Sem falar que ele carregou o Corinthians naquela fase horrenda da equipe alvinegra no início do ano, até essa fase final, quando o time já estava mais ajeitadinho, realmente jogava um futebol muito bonito. E agora com o Corinthians jogando esse futebol maravilhoso, a gente viu toda a genialidade, o craque que Rodrigo Garro é, jogando uma bola espetacular e chegando nesse número maravilhoso de 10 gols e 10 assistências. O Garro, ele é um dos craques do campeonato. De longe, o melhor jogador do Corinthians, que ainda contou com o artilheiro do campeonato, que foi o Yuri Alberto, empatado com outro jogador, que ainda vai aparecer nessa seleção aqui. Eu acho que de longe, o Garro, ele foi o melhor jogador corintiano, e por conta disso, depois desse desempenho assombroso dele nessa temporada, ele merece e muito estar nessa seleção do campeonato. E por conta disso, eu coloco ele aqui. E pra fechar esse meio de campo, eu vou colocar um nome que vai ser polêmico, que vão me xingar por colocar ele, e principalmente por deixar de fora outros jogadores. Para fechar o meu meio campo, eu coloco Jefferson Savarino. E agora, muita calma nessa hora. Eu sei que você tá com o dedinho assim, coçando para comentar e me xingar nos comentários. Mas calma lá. Gente, o Savarino, ele é aquele clássico jogador, pouca mídia e muito, mas muito futebol. O que joga de bola Jefferson Savarino é brincadeira. E eu entendo, a gente teve o Barbosa, o Bastos, o Luiz Henrique, o Almada, o Igor Jesus aparecendo muito neste Campeonato Brasileiro. Também o Marlon Freitas, eu não posso esquecer dele que jogou uma bola absurda. Porém, o foco neste vídeo aqui é Brasileirão 2024. E o que o Savarino ele jogou é brincadeira. Em confrontos diretos contra Palmeiras, contra Flamengo, contra Corinthians, o Savarino ele aparecia a todo momento. Mesmo que os holofotes não estivessem nele, estivessem naqueles jogadores que eu acabei de citar, Marlon Freitas, Barbosa, Bastos, John, o Luiz Henrique, o Almada, o Igor Jesus e por aí vai. O Savarino ele não recebeu os holofotes. Porém, a bola que ele joga é absurda. E o que ele fez no Brasileirão Betano 2024 é brincadeira. É brincadeira de mau gosto.
O Savarino jogou muita bola, foi melhor que todos esses jogadores que eu acabei de citar. E por conta disso, ele começa no 11 inicial da minha seleção do campeonato. Vai incomodar alguns? Vai, porque ele não é um jogador midiático. Eu não vou seguir o padrão que vem sendo a mídia em colocar o Luiz Henrique, que não foi nem de longe o melhor jogador do Brasileirão 2024, como o pessoal vem pintando, como eu disse. E esse jogador, ele tem nome e também veste alvinegro. E esse jogador é Jefferson Savarino. E por conta disso, ele está no meu 11 ideal do Campeonato Brasileiro de 2024. Eu vou bancar. Pra mim, Savarino é o melhor jogador do Botafogo neste Brasileirão. Foco no Brasileirão. A seleção é do Brasileirão, não da temporada. Da temporada, aí já é outros 500, o Luiz Henrique ele ganha com folga. Porém, quando o assunto é Brasileirão, ninguém jogou mais bola que é Jefferson Savarino. E agora, partindo para o trio de ataque. E eu vou começar aqui pela revelação do campeonato, né? Eu acho que eu não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. Estevão, e também ninguém vai duvidar. Gente, o que o Estevão, ele carregou o Palmeiras em inúmeros momentos neste campeonato brasileiro de 2024, é brincadeira. Jogou muita, mas muita bola e em muitos momentos encobriu um trabalho mal feito, não só do elenco do Palmeiras, mas também do técnico Abel Ferreira. O Estevão, ele permitiu que o Palmeiras brigasse até a última rodada pelo título brasileiro. E se não fosse por ele, o Palmeiras nem nessa briga estaria e o Botafogo seria campeão com 2, 3, 4 rodadas de antecedência. Por conta disso, eu coloco ele aqui na minha seleção do campeonato. Não tinha outro jogador do Palmeiras para se pensar em colocar nessa seleção. E por muita sobra, o Estevão é o meu ponto esquerda. Por que o Estevão é o meu ponto esquerda, você pode me perguntar? Porque o meu ponto direita, ele pode ter uma pequena polêmica, tal qual o zagueiro Thiago Silva ele teve. Na minha ponta direita nós temos Hulk, do Atlético Mineiro. E eu entendo, o Atlético Mineiro ele abdicou de jogar o Campeonato Brasileiro neste ano, focou nas Copas, terminou brigando para não cair contra o Atlético Paranaense na última rodada, mesmo jogando em casa. Eu entendo tudo isso, porém, toda essa situação dramática do Atlético Mineiro durante todo o ano, ela teria sido 10 vezes pior se não fosse pelo Hulk. Gente, o Hulk ele fez 10 gols no Campeonato Brasileiro, garantiu inúmeras vitórias, inúmeros pontos para o Galo neste campeonato, que muito provavelmente teria terminado rebaixado se não tivesse esse atacante, se não tivesse o super-herói no seu comando de ataque. Eu coloco o Hulk, eu não tenho a menor dúvida disso, que foi o melhor jogador do Atlético Mineiro neste Brasileirão betano em 2024. Foi provavelmente um dos melhores atacantes, e por conta disso, ele está aqui na minha seleção. E para fechar o 11 inicial e partir para os reservas, né, porque como eu disse, todo o clube estará representado nessa seleção, eu termino com um dos artilheiros do campeonato, Alejandro do Vitória. Um jogador que talvez ninguém tenha dado lá muita coisa para ele, não tivessem confiado nele, porém fez o segundo turno sensacional, meteu gol em praticamente todo o jogo, jogou uma bola absurda. Foi o artilheiro do campeonato em conjunto com o Yuri Alberto, porém a gente já tem um representante corintiano nessa seleção do campeonato. Então eu fico aqui com o Alejandro, o artilheiro que garantiu essa 11ª colocação para o Vitória, que é gigantesca. Garantiu uma vaguinha de Sula para o time baiano, algo que no início do campeonato parecia inimaginável. Parecia que seria somente a luta contra o rebaixamento, e é isso. Porém, Alejandro tinha planos diferentes. Meteu 15 gols, meteu caixa durante o segundo turno inteiro praticamente. E garantiu essa colocação importantíssima para o Vitória, e também de quebra a artilharia do campeonato e a vaga dele na minha seleção, no meu 11 ideal do Brasileirão Betano 2024. E assim nós terminamos o 11 inicial, né, como eu disse, né, que eu vou dar uma passada no finalzinho melhor, né, pra pontuar todos os nomes, pra você dar aquela famosa recapitulada. No geral, é essa aqui a minha seleção ideal, o meu 11 ideal do Brasileirão Betano, utilizando somente um jogador por time. Porque, se pudesse repetir, mas já seria muito diferente e a gente teria uma dominância alvinegra por parte do Botafogo. Mas enfim, terminamos o 11 inicial, agora vamos para os jogadores reservas. E bem, gente, aqui eu tenho que começar pelo goleiro reserva, e a gente vai ter o Mikael do Atlético Paranaense. Gente, isso aqui é uma decisão extremamente segura. Nenhum jogador do CAP jogou mais bola neste ano de 2024 do que o Mikael. O Mikael é um motivo do Atlético Paranaense ter sido rebaixado somente na última rodada. Salvou em inúmeros jogos, garantiu inúmeros pontos para o time paranaense. E foi definitivamente uma das revelações do campeonato. Um dos jogadores que com esse rebaixamento do CAP vai ser visado por ano que vem. Porque é um goleiraço. Carregou um piano gigantesco que era esse time do Atlético Paranaense mal montado e mal administrado neste ano de 2024. E eu acho que a presença do Mikael aqui é mais do que justa. Agora a gente vai ter uma predominância aqui de atacantes, porque, bem, pro banco eu não tenho que seguir muito um padrão certinho, né? Eu vou pegar realmente o melhor jogador de cada time nessa temporada, os jogadores que carregaram muitas vezes um piano. E começando por um jogador que carregou um piano absurdo, Lucas Moura do São Paulo, gente.
O São Paulo fez um campeonato completamente modorrento, muito chato em inúmeros momentos e só terminou essa sexta colocação porque em muitos momentos o Lucas ele foi que nem Noé, carregou um monte de animal e garantiu essa sexta colocação pro São Paulo com um futebol assim absurdo. O São Paulo muitas vezes esse ano era um time que jogaria bem se o Lucas ele estivesse bem e jogaria mal se o Lucas estivesse mal. E por conta disso, o Lucas ele tem uma vaga garantida no banco da seleção ideal do campeonato. O próximo nome é Veguete do Vasco da Gama. Aqui eu confesso que eu tive muitas dúvidas, né, quanto ao jogador que eu colocaria. Eu fiquei entre principalmente o Léo Jardim, que também carregou muitas vezes o Vasco nesse ano, e também o Lucas Piton. Porém, o Veguete, cara, ele fez 12 gols, se eu não me engano, né? E foi um nome, assim, importantíssimo da equipe vascaína para fazer esse campeonato mais seguro, em que o Vasco ele não brigou contra o rebaixamento até o final. O Veguete, ele foi um dos nomes importantíssimos do Vasco nessa campanha. E eu acho que ele merece ser muito bem lembrado nessa seleção do campeonato. E por conta disso, eu coloco ele aqui no banco. Agora o nome do tricolor gaúcho, Martin Braithwaite. E sendo bem sincero, foi um dos nomes que garantiram a permanência do Grêmio na Série A do Campeonato Brasileiro. Num ano muito conturbado, com um trabalho fraquíssimo do Renato Gaúcho, com um elenco fraquíssimo, Martin Braithwaite chegou no meio do ano e carregou o time gremista para essa reta final, mais tranquila, garantiu uma vaguinha na Sul-Americana e impediu o caos que seria um rebaixamento para o Grêmio. Eu acho que o Braithwaite, mesmo somente com 6 meses, mesmo esquema ali, por exemplo, do Thiago Silva, ele merece uma vaga nessa seleção, porque carregou o Grêmio e foi de longe o melhor jogador do tricolor gaúcho neste Brasileirão Betano 2024. E agora a gente vai ter uma sequência aqui de jogadores talvez um pouquinho mais desconhecidos, porém que eu também tenho que dar toda a valorização. O primeiro, Lucas Barbosa do Juventude. É um ponta-direita, né, que estava emprestado para a equipe de Caxias do Sul para essa temporada e também jogou muita bola, por muitos momentos foi o jogador do Juventude nessa temporada. Eu acho que ele merece todo o reconhecimento aqui, foi o melhor jogador, assim, na minha opinião, até talvez com uma certa disputa com o Nenê, talvez com o Jean Lucas e por aí vai, com o Jadson também, que fez um excelente campeonato no meio campo do Juventude, teve essa disputa. Porém, eu acho que o Lucas Barbosa, na minha opinião, foi de longe o melhor jogador do Juventude e por conta disso, eu coloco ele aqui na minha seleção. No caso, no banco da minha seleção. Agora, para o jogador do Bragantino, Eduardo Sacha. Gente, se o Elinho tivesse terminado o Campeonato Brasileiro ainda no Bragantino, não tivesse sido vendido na metade do campeonato, um absurdo, e muito por conta disso o Bragantino brigou ponto a ponto até a última rodada para não ser rebaixado, o Elinho ele estaria aqui. O Elinho ele carregou por muitos momentos o Bragantino. Porém, não posso colocar um jogador que não tá no time mais, né? Ficaria um pouco feio pro meu lado. Então eu coloco Eduardo Sacha, um jogador que muitas vezes não tinha lá muito reconhecimento pelo torcedor do Bragantino. Porém, nessa reta final, pegou a bola, botou debaixo do braço e garantiu a permanência do Bragantino na Série A do Campeonato Brasileiro para o ano que vem. O que ele fez nessa reta final e também principalmente o jogo contra o Atlético Paranaense é brincadeira. E muito por conta disso, ele garante a vaga dele nessa minha seleção do campeonato. Agora, partindo para o Cuiabá, e aqui, gente, eu não tenho lá muita dúvida, o principal jogador do Cuiabá foi o Isidro Pita. Também teve outros nomes, como, por exemplo, o goleiro Walter. Porém, o Pita foi um dos poucos jogadores que garantiram alguns pontos para o Cuiabá, né, que terminou na 20ª colocação, uma posição, assim, horrorosa, e que, bem, poucos jogadores acabam se salvando, mas eu acho que um deles é o Pita, é um jogador que provavelmente ainda vai ter mercado para a Série A do Campeonato Brasileiro do ano que vem, e eu acho que ele merece todo o reconhecimento, né, merece ser lembrado para essa seleção. Agora um jogador do Atlético Goianiense, Luiz Fernando, poucos vão conhecer esse daqui, é um ponta-direita que fez um campeonato muito bom na minha opinião, jogando na equipe do Atlético Goianiense, né, é uma revelação da casa do próprio Atlético Goianiense, é outro jogador que assim como o Isidro Pita e também o Mikael e outros jogadores que eu já citei aqui, e o próximo que eu também vou citar, que também é o time rebaixado do Criciúma, são jogadores que têm mercado na Série A do Campeonato Brasileiro para o ano que vem. Eu acho que o Luiz Fernando ele merece esse reconhecimento, foi de longe o melhor jogador do Atlético Goianiense, na minha humilde opinião, deste campeonato. Também garantiu inúmeros pontos para a equipe que passou muito tempo na lanterna do campeonato e no finalzinho, né, acabou passando para a 19ª colocação. Eu acho que ele merece esse reconhecimento, merece ser lembrado e para mim foi o melhor jogador do Dragão neste ano, 2024, no Brasileiro. E agora, para fechar a seleção, os 20 nomes, eu tenho que entrar com ele, um dos jogadores mais carismáticos do futebol brasileiro neste ano de 2024, Boulazier. A contratação tanto quanto incomum do Criciúma, que garantiu inúmeros pontos e inúmeros gols para o Tigrão. Gente, o Criciúma ele teria caído muito antes se não fosse o Boulazier e os gols que ele fez e os pontos que ele garantiu. Foi um jogador definitivamente diferente. É assim, que tem muita bola pra continuar na Série A do Campeonato Brasileiro pro ano que vem. Acho que ele não deve continuar no Criciúma e se ele vir pra uma equipe da Série A, vai jogar novamente muita bola porque é um jogador diferente e que tem muita qualidade.
E eu acho que ele merece também ser lembrado e foi de longe o melhor jogador do Criciúma neste Campeonato Brasileiro. E assim nós terminamos aqui a nossa seleção. E também só para fazer um pequeno ponto aqui, né, quanto a técnico. Acabou que eu não coloquei nenhum técnico, né, porque eu ficaria com um jogador a menos, né. E se eu pudesse repetir, eu acabaria colocando o Carpini, do Vitória, que fez um trabalho assim, excepcional. Gente, tem outro treinador que também fez um trabalho excelente, mas que já é praticamente figurinha carimbada, que é o Vojvoda. O Campeonato Brasileiro do Vojvoda é excelente, assim como o do Fortaleza. Porém, eu acho que a missão do Vitória, ficar em 11º, se salvando do rebaixamento com tranquilidade, ainda tendo os artilheiros do campeonato, jogando futebol vistoso, não ficando com a bunda contra a parede, partindo pra cima, sendo ofensivo em muitos jogos, era uma missão muito mais complicada que a do Fortaleza. E por conta disso, eu coloco o Carpini como treinador do campeonato, né, na minha humilde opinião, nessa seleção aqui que eu tô fazendo, e também na seleção padrão. Acho que o Carpini fez um trabalho mais complicado que o do Arthur Jorge. E bem, só fazer essa pequena pontuação aqui, né, porque eu não vou acabar colocando um treinador em si, porém, se eu precisasse colocar um, seria Thiago Carpini. E assim, definitivamente, finalizamos esta seleção do campeonato. E agora eu vou passar aqui os nomes, né. Goleiro, João Ricardo do Fortaleza. Lateral direito, William do Cruzeiro. Zagueiros, Gabriel Xavier do Bahia e Thiago Silva do Fluminense. E lateral esquerdo, Bernabé do Internacional. Na volância, Gerson do Flamengo. Na região do meio de campo, Garro do Corinthians e Savarino do Botafogo. Na ponta esquerda, Estevão, ficando um pouquinho mais improvisado. Na ponta direita, Hulk do Atlético Mineiro. E na centroavância, Alejandro. E também no banco nós temos inúmeros jogadores. O goleiro Mikael do Atlético Paranaense. Lucas Moura, meio-campista do São Paulo. Veguete, centroavante do Vasco da Gama. Braithwaite, também centroavante do Grêmio. Lucas Barbosa, ponta direita do Juventude. Eduardo Sacha, atacante do Bragantino. Isidro Pita, centroavante do Cuiabá. Luiz Fernando, ponta direita do Atlético Goianiense. E para fechar essa seleção, o centroavante Boazier do Criciúma. Então, não mais é isso, meus queridos. Isso daqui é um formato tanto quanto interessante, né, que eu achei curioso para eu trazer aqui do canal. É um tanto quanto diferente. Eu não vou seguir na mesmice, né, de colocar, sei lá, 5, 6 jogadores do Botafogo, o que seria o justo. Eu queria inovar e também queria me propor um desafio, que era achar o melhor jogador de cada time do Brasileirão e também tentar encaixar eles nessa seleção. Não necessariamente os jogadores que estão aqui foram os melhores dos times nessa temporada, porém, pelo bem da seleção, alguns foram sacrificados e outros não. Então, no mais é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo um tanto quanto diferente, né? E se você puder deixar seu feedback nos comentários, eu agradeceria. E também, como é comum, se você puder deixar o seu like, a sua inscrição e ativar o sininho para receber mais vídeos aqui do canal, eu agradeceria bastante. No mais é isso, e até o vídeo de amanhã.